Vou esperar quem está chegando aí. Nosso papo hoje sobre irmãos. Vem chegando para a gente conversar. Estou ao vivo agora no Face e no Instagram. Pessoal do Instagram, eu vou olhar mais para o computador, porque eu estou falando com Face e Instagram, eu não consegui colocar as duas coisas na mesma altura, né? Então, assim, vou ficar meio que... Mas me digam se vocês estão me vendo bem. Me digam se estão me ouvindo bem. Que a gente vai conversar hoje sobre a relação de irmãos. Gente, eu tenho ouvido tanta pergunta sobre relação de irmãos que eu precisei fazer essa live para a gente conversar bastante sobre isso, porque é uma relação que eu estudo muito, é uma relação de muita intensidade, é uma relação que eu amo conversar. Vão chegando, me digam de onde vocês são. Vocês sabem que esse comecinho de aula ao vivo, eu gosto de dar um tempo para as pessoas chegarem. Então, vai me dizendo de onde que você é. Tô vendo um monte de gente chegando aqui. Priscila, Lohane, Tamires, no Face. Também tá chegando a galera. Vão chegando, vão me dizendo de onde vocês são. Eu estou aqui falando diretamente da Bahia. Tá um calorzinho gostoso na minha cidade hoje. Vamos falar da relação de irmãos. Importante, se você acha que tem alguém que pode se beneficiar dessa aula, Itapema, Santa Catarina, Niterói, gente, tem gente, é muito legal, na internet é um negócio muito massa. Porque você começa a escrever e a falar, ó, Ceará, vem gente do país inteiro, cara, do mundo inteiro. Eu faço atendimento pra gente na África do Sul, na Inglaterra, isso é muito bacana, isso é muito, muito, muito bacana. E aí a gente vai falar agora sobre a relação de irmãos. Se você acha que alguém, alguma amiga, alguém que pode se beneficiar, algum amigo, pode se beneficiar desse nosso papo, tem mais de um filho, tá se vendo aí as voltas, como lidar com ele, marca aqui, pessoal do Instagram, você tem como enviar no direct, né, essa setinha aí embaixo do ao vivo, envia para as pessoas, chama todo mundo para essa live aqui, que o nosso papo vai ser bem bacana. Bora começar? Eli, tem gente da Alemanha, tem gente Capixabas, Blumenau, Vitória, São Paulo. A Grace, para quem está aqui no Instagram, a Grace, ela me ajuda nas lives no Facebook. Ela tá me falando que tem gente da Alemanha assistindo, de Portugal. Ai, que coisa boa! Eu não consigo ler os comentários no Face. Só que consegue ler a Grace. Eu só consigo ler rapidamente aqui os que estão no Instagram. A Grace lê melhor no Face. Ela consegue me falar. Ok, vou dar alguns avisos, ok, gente? A primeira coisa é que, se por um acaso a internet cair, eu vou postar no Facebook, eu faço um history aqui no Instagram, falando o que aconteceu, que a internet caiu, que choveu, que o mundo acabou, tá? Então, se por um acaso a internet cair, eu tô aqui. Tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem, a grande maioria. Então, se você, por um acaso, não tá me vendo bem ou não tá me ouvindo bem, fecha as abas todas que você tem aberta aí. Se você é daquela galera que abre 15 abas ao mesmo tempo, fecha tudo, porque isso pode estar deixando a tua internet lenta e pode prejudicar a nossa conversa. A segunda coisa que eu preciso te falar é que a nossa aula vai ter uma duração de mais ou menos 1 hora. É mais ou menos a duração desse papo. No Instagram tem que ser de 1 hora, porque o Instagram encerra sozinho, né? E aqui no Face a gente vai ter uma conversa de mais ou menos 1 hora, tá? Então se programa para ficar comigo na próxima hora aí pra gente conversar. O terceiro aviso é que deixem as perguntas mais pro final. Por quê? Eu vou responder perguntas, não se preocupem, eu amo responder perguntas, eu adoro responder perguntas de coração. Só que os comentários ficam subindo. Então, se você faz pergunta agora, eu não consigo ler a pergunta. Eu perco a tua pergunta no meio de todos os comentários, porque toda hora entra alguém e fala, oh, Elisama, que legal, tô falando de não sei onde. E aí começa a subir os comentários e eu não consigo ver. Então, eu não vou conseguir responder as tuas perguntas. Então, eu te aconselho falar comigo somente, fala assim, fazer uma pergunta, se essa pergunta for importante, somente no final. Pessoal do Face, a Grace vai estar olhando o comentário, eu vou pedir para ela, olha, gente, pode fazer a pergunta agora, que a Grace vai selecionar a pergunta e falar para mim. E pessoal do Instagram, assim que eu falar, gente, pode fazer pergunta, eu vou dar uma olhadinha aqui e ler as perguntas, tá bom? E o terceiro e último aviso, quarto aviso, é que, para quem não sabe, eu tô com movimentos involuntários na minha face, chama espasmo unifacial. Não é nenhum dano neurológico, mas é um treco que pode simplesmente acontecer com qualquer pessoa. E aí eu tô com, às vezes, volta e meia, eu faço uma caretinha, assim,
que é um movimento involuntário da minha face, eu fiz a caretinha, eu não estou morrendo, tá? Eu tô bem, tá tudo certo, não tô tendo AVC, vocês continuam aqui comigo, ok? Bora falar sobre a relação de irmãos? E essa aula eu separei o seguinte tema: por que a gente precisa pensar para além das brigas? Por que eu separei esse tema? Porque todo mundo que me fala da relação de irmãos chega para mim perguntando, Elisama, como que eu lido com as brigas? O que é que eu faço quando as crianças estão brigando? O que é que eu faço quando as crianças estão se matando? O que é que eu faço com aquelas sessões de MMA que rolam dentro da minha casa, dia sim, dia não, hora sim, hora não? Essa é uma questão que angustia muitos pais de mais de um, né? Quem tem mais de um filho. Essa é uma questão que angustia mesmo, a gente fica ansioso. É ruim ver os filhos brigando, é ruim, olha a Maíra do campo materno entrou agora. É ruim ver os filhos brigando, isso gera ansiedade na gente, a gente quer que eles vivam em harmonia. E aí, as pessoas me perguntam muito, o que é que eu faço, Elisama, nos momentos de briga? O que é que eu faço quando as crianças brigam? E eu quero te convidar hoje para olhar essa relação de irmãos para além das brigas. Porque a briga, ela é só mais uma das coisas que acontecem na relação de irmãos. E muita briga, ela pode ser evitada se os nossos filhos não se enxergam adequados e amados exatamente como eles são. Infelizmente, a maioria dos irmãos que são amigos até hoje, depois da vida adulta, a maioria é amigo, não é por causa dos pais, é apesar da interferência dos pais. Porque a nossa interferência, ela, em regra, ela é danosa na relação de irmãos. E não é que nós somos pais maus e mães ruins e que a gente tem a intenção de prejudicar a relação de irmãos, pelo amor de Deus, gente. Não sejamos rasos a esse ponto. É pura e simplesmente porque nos falta a habilidade de enxergar essa relação com toda a complexidade que ela tem, com tudo que essa relação traz, com tudo que essa relação abarca. E aí, esse é o tema da nossa aula, é por que a gente tem que pensar além das brigas. Por que a gente tem que pensar em pontos que vão mais alto do que a simples pergunta, como é que eu faço para meus filhos pararem de brigar? O que eu faço quando eles estão disputando brinquedo? E a primeira coisa que eu quero te falar é da importância da relação de irmãos. Quem aí tem irmão? Na minha infância, a coisa mais comum era ter gente com irmãos, né? Era difícil ter alguém que era filho único. Os filhos únicos eram raridade. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo tem irmãos, né? Acho que a maioria que está me assistindo aqui tem irmãos, tanto no Face quanto aqui no Insta. Eu creio que a maioria deve ter irmãos. Essa relação de irmãos, os irmãos que a gente tem, eles interferiram diretamente na pessoa que a gente é e na forma que a gente lida com todos os nossos relacionamentos. Você para imaginar a família como um teatro, sabe? Como uma grande peça de teatro. Cada um tem o seu papel. E aí o papel de um interfere diretamente no papel do outro. E os pais, com a melhor das intenções, eles têm uma tendência muito grande de focar nas diferenças entre os irmãos, em vez de focar nas semelhanças. E aí você para pensar, tem sempre o que é estudioso e o que é burrinho, o que é excelente nos esportes, o que não é tão esportista assim, a que desenha muito bem e a que canta, a gorda e a magra. A gente tem uma tendência de colocar os irmãos em polos opostos. O problema é que quando a gente aprisiona um irmão numa personagem, aprisiona um filho numa personagem, a tendência é que esse filho fique nessa personagem para sempre. É que ele fique nessa personagem até o final da vida dele, em todas as relações, até o momento em que ele para questionar, poxa, mas será que eu sou assim mesmo? Por que será que eu me acho a desastrada da família? Por que será que eu me acho desastrada da família? Por que será que eu acho que o meu irmão era o preferido da minha mãe? A ideia de que meu irmão era o preferido da minha mãe, será que não me abalou a autoestima e me faz achar que eu sou menos merecedor de amor e de aceitação do outro? A forma que a gente aprendeu a se relacionar dentro de casa com os nossos irmãos foi o estágio para a gente aprender a se relacionar com as pessoas fora da nossa casa. Então, a forma que você se relacionou com os seus irmãos te treinou para como você vai se relacionar com o teu marido, com a tua esposa, com o teu chefe, com os teus colegas.
nós temos a tendência de repetir muitos dos comportamentos entre os irmãos. E aí, são várias as coisas que influem nessa personagem que a gente cria. Tem a ordem de nascimento, não sei se você já parou para pensar, mas a ordem de nascimento influi diretamente na forma que você se vê. Quem é filho mais velho, quem é filho do meio, quem é filho caçula. A ordem que você nasce interfere na posição que você vai estar nesse teatrinho, que é a família, né? Nesse teatrinho, como eu falei, vamos imaginar a família como um grande teatro. Então, a ordem que você nasce interfere. A forma que os seus pais, a percepção dos seus pais de quem é um, interfere diretamente no outro. Eu tenho 2 filhos. A diferença deles é de 1 ano e 11 meses. E as pessoas me encontram na rua e elas perguntam, quem é mais teimoso dos 2? Quem é mais quietinho? Quem é mais falador? Quem é mais brincalhão? Quem é mais educadinha? Ela tem cara de ser mais fofinha que ele, né? Quem é mais bagunceiro dos 2? A comparação, ela é um padrão dentro da relação de irmãos. Ela é um padrão, ela é a forma que a gente, como sociedade, está acostumada a olhar os irmãos. E a gente não percebe que quando a gente olha para eles observando as diferenças e focando nas diferenças, essas diferenças tendem a crescer e a gente foca nelas como se elas fossem coisas ruins. E a gente não consegue separar e respeitar a individualidade, a autenticidade de cada filho por ser quem ele é. Então, por que eu estou falando sobre isso nessa aula? Porque eu quero que você preste atenção do quanto que as brigas que acontecem dentro da tua família com os seus filhos não estão diretamente relacionadas com a forma que você lida com eles durante as brigas, antes da briga, depois da briga. A forma que você fala com teu filho, a forma que você olha para cada um, a forma que você utiliza para se direcionar para cada um. Isso interfere enquanto eles se sentem adequados ou não dentro da família, interfere diretamente na forma que eles vão agir um com o outro. Eu gosto de falar da importância dessa relação, porque a gente não presta atenção no quanto ela é importante. A gente não presta atenção. Eu percebo até hoje, eu tenho 33 anos. Às vezes você me pergunta, Elisama, você gosta de fazer isso? Eu não, mas a minha irmã adora. E eu paro para pensar, caraca, eu tenho 33 anos, não convivo com a minha irmã há pelo menos, sei lá, gente, eu sou de humanas, então, há pelo menos 16 anos, eu saí de casa aos 17, né? Há pelo menos 16 anos eu não convivo com ela e eu continuo utilizando a minha irmã como referência quando as pessoas me perguntam uma coisa. Para pensar aí, você que está me assistindo e que tem irmãos. Se você, de alguma forma, não utiliza o teu irmão como referência sobre quem você é. Eu não sou muito de boa de jogar, não, mas a minha irmã... não gosto de vida acadêmica. A minha irmã, tá até fazendo doutorado. Você vai, a minha irmã, o meu irmão, você utiliza quem teu irmão é como um parâmetro para quem você é. Presta atenção, gente, no quanto a relação de irmãos ela é importante. E aí a gente fica só focado em, mas como é que eu faço para eles parar de brigar? Não é só pensar em parar de brigar. Você para pensar que a forma que você lida com os irmãos interfere na definição de quem eles são. A história que eles contam a respeito deles mesmos, ela é diretamente contaminada, ela é diretamente moldada pela relação que ele tem com o irmão e com a irmã, pela forma que você trata o irmão ou a irmã. Não é difícil você conhecer alguém que tem uma dificuldade imensa em se achar aceito, amado, digno de amor, de carinho. E aí que tem irmãos, na hora que você vai ver, mas é porque ele não era um irmão legal, porque minha mãe me falava que eu era ruim, que minha irmã era boa. Entenda, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Em momento nenhum, nem nessa aula, nem nenhuma outra aula, nenhuma outra conversa que eu faço, eu tenho a intenção de dizer que os nossos pais foram ruins, de que os nossos pais foram desagradáveis, que os nossos pais fizeram... Eles fizeram o que eles podiam. Se você prestar atenção que a maioria dos nossos pais, eu não sei o seu pai, a sua mãe, mas eu posso falar dos meus pais, eles cresceram sem serem pegados no colo, eles cresceram sem um beijo, eles cresceram sem abraço, eles cresceram sem ouvirem que eles são importantes,
Eles cresceram ouvindo cala a boca, o que você fala não interessa. Então, o que eles deram pra gente foi o ouro que eles tinham. Isso é muito importante de se falar. O que os nossos pais forneceram, ofereceram pra gente. Foi o máximo que eles tinham para oferecer. Mas aí a gente pode olhar para a relação dos nossos filhos de uma maneira diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é na importância que a relação de irmãos tem. Que você pare de focar em como que eu faço meus filhos pararem de brigar, Elisama, e comece a enxergar essa relação de uma maneira mais ampla. Uma relação que ela abraça muito mais coisas, que ela tem uma reverberação que vai para uma vida inteira. E aí que você comece a observar o que é que está por trás das brigas. Brigar é normal. Irmãos brigam. Ponto. Gente, qualquer convivência intensa, ela vai ter desentendimentos. Qualquer convivência de proximidade, ela vai ter desentendimentos. Irmãos brigam. Isso faz parte da vida. Agora, se os irmãos brigam o tempo inteiro, se a sua casa não tem paz em momento nenhum, o que é que está por trás dessas brigas? Qual a interpretação que a criança tem dado às tuas atitudes com ela, às atitudes das pessoas próximas? E aí eu vou contar para vocês um exemplo de algo que aconteceu na minha casa. Miguel passou uns dias brigando na hora do almoço porque tinha feijão e arroz. Chegou na casa da avó, brigou porque tinha feijão e arroz. Chegou aqui em casa, chorou. Eu olhei e falei, não é possível que essa criança está brigando por causa do feijão dessa intensidade. Tem algo por trás desse feijão e esse arroz. E quando eu chamei ele, eu parei para pensar, poxa, por que será? O que será que ele está pensando para ele estar chorando assim? E aí, na hora que eu olhei, eu fiz, cara, feijão com arroz é a comida preferida de Helena. Eu acho que ele está pensando que nós gostamos mais de Helena e fazemos mais feijão com arroz para agradar a Helena. E aí eu encostei nele e fiz, filho, você tá chateado porque você tá achando que a gente tá fazendo feijão com arroz porque é a comida preferida de Helena? E aí na hora foi como se eu tivesse tocado uma ferida daquela, sabe? O menino, porque todo mundo só faz o que Nena gosta? Porque todo mundo só faz a comida predileta dela? E eu falei, filho, você já reparou que mesmo em casas que as pessoas não nos conhecem, não sabem que feijão com arroz é a comida predileta de Helena, mesmo nessas casas, a gente chega e normalmente tem feijão com arroz? Aí, você já parou pra pensar por quê? Você acha que é só por causa de Helena, a pessoa que não conhece a Helena? É porque essa é a comida típica do Brasil, a comida típica do brasileiro. E eu fui conversar com ele, mas, cara, eu podia ter olhado para aquele comportamento e ter pensado, que menino terrível que agora tá achando. Você deveria ser agradecido que você ainda acha isso na mesa. Não quer comer, não coma. Mas era óbvio que aquela briga, aquele choro e aquela implicância que ele estava fazendo com a irmã na mesa vinha de algum lugar. Tinha algum sentimento que estava por trás. Tinha aquele sentimento de inadequação. Aquela sensação de que ele estava sendo preterido. E, gente, eu não estou falando que você não ama os dois numa mesma intensidade. A gente vai falar do amor igual rapidinho. Mas o que eu quero dizer é que a interpretação que a criança dá à realidade interfere diretamente no comportamento dela. E a interpretação que o teu filho, a tua filha, dão aos seus comportamentos interfere diretamente no comportamento dela com você e no comportamento dela com os irmãos. Então, se ela acha que ela é preterida, se ela acha que você gosta mais dos irmãos, se ela acha que você dá mais atenção para os irmãos, ela vai sim se comportar mal e brigar mais. E aí, esse é o gancho para um assunto, meu povo, que é extremamente importante, que a gente não fala. Tem até uma aula no curso Mais Que Irmãos, que é o curso que eu estou lançando hoje, falando só disso. O mito do amor igual. Vamos parar com essa história de dizer que a gente ama os filhos do mesmo jeito. Nós não amamos ninguém igual, porque não existe amor igual. Não existe. Não estou falando que você ama mais ou menos cada filho, porque não existe uma maquininha para a gente estar medindo o amor que a gente sente por cada filho. Mas a gente não ama igual. Cada pessoa é de um jeito, a gente se relaciona com cada filho de um jeito diferente. E isso não é ruim, nem bom, isso simplesmente é o que é. É o que é. Com cada filho, você tem uma relação diferente, meu amor. Cada filho mexe com o teu ego de um jeito diferente. E é importante que você tenha consciência disso.
Que você observa, olha só, eu tenho uma tendência de ficar mais próxima desse daqui, porque ele é mais fácil. Porque ele diz sim para tudo para mim, então ele é facinho de ficar perto. Aquele outro ali me dá trabalho, então acaba que, poxa, o menino é irritante, Elisama. Mas eu amo os dois igual. Para admitir, não, eu não lido com os dois da mesma forma, porque eles são pessoas diferentes. Até se eu começar a lidar com os dois da mesma forma, eu corro um risco seríssimo de ser injusta. Porque se cada um é de um jeito, cada um me pede amor e atenção de um jeito diferente. E com cada um eu vou me relacionar de uma forma. O problema é que, como a gente, em regra, não assume que os sentimentos que cada filho desperta na gente são diferentes, que cada filho mexe no nosso ego de um jeito diferente e faz a gente se confrontar com dores da nossa infância, com dores profundas de um jeito diferente, a gente fica muito fácil falando, mas é porque ele é um menino difícil, é porque ela é uma menina implicante. O irmão é tão doce, Elisama. O irmão é tão fácil de lidar. Não sei por que essa menina é desse jeito. E aí é fácil você botar a culpa no outro, da forma que você tem lidado com as situações. Então, eu não admito, mas os meus filhos percebem que eu estou tratando eles de uma maneira diferente. E essa percepção pode mudar completamente o comportamento deles. Entenda, eu não estou falando que você ama mais um que o outro, porque nós não julgamos tamanho de amor. Não tem máquina para medir esse negócio, não é o que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós precisamos admitir que nós nos relacionamos com cada filho de um jeito diferente, que não existe amor igual e que alguns filhos vão pedir de nós mais esforço para nos relacionarmos com eles que outros. E tudo bem. Isso não é bom ou não é, ou é mal. Isso é simplesmente o que é. Ok, aquele meu filho me pede ali uma atenção diferente. Ele me pede, nossa, um esforço diferente para estar perto dele, mas ele é meu filho e ele não merece uma mãe que não queira estar perto dele. Então eu tenho que aprender a lidar com esse menino. Eu tenho que aprender a me esforçar e a estar perto dele da forma que ele precisa de mim. E aí, às vezes, o fato de você não estar assumindo isso faz com que você olhe para os seus filhos de um jeito diferente, trate com eles de um jeito diferente, e que isso desencadeie as brigas. Porque isso desencadeia a convicção de minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Porque para a criança, gente, e para os filhos, as ligações que eles fazem na cabecinha deles, elas são muito simples, elas são muito rasas. Eles não pensam, a minha mãe tá cansada, a minha mãe tá me tratando assim porque eu ajo assim com ela, ela tá respondendo. Não, o pensamento é curto. Minha mãe não gosta de mim, minha mãe gosta mais do meu irmão, o meu irmão é o preferido. Quem aqui tem irmão e não teve essa sensação de que meu irmão é meu preferido, a minha irmã é preferida? Eu acho difícil, a não ser que você tenha sido preferido. Porque se você não foi, você teve essa sensação. Eu tive essa sensação inúmeras vezes. Eu conheci um casal e eles me falaram dos irmãos deles, né? E aí a esposa, ela falou assim, Elisama, na minha família tinha meu irmão, que até hoje a gente chama ele de ovinho de pele. Aí eu, ovo de pele? O que é isso? Ela, você não é da roça, né? Eu fiz, não. Ela, então, às vezes a galinha bota um ovo que ele não tem a casquinha. Ele é um ovo sem proteção. E aí a galinha, ela acaba tendo muito mais cuidado com esse ovo, porque ela sabe que por ser um ovo que é de pele, que não tem a casquinha, ele pode quebrar muito mais fácil. Então ela dá para esse ovo uma atenção diferente. E a gente chamava meu irmão de ovo de pele, porque a minha mãe tratava ele de um jeito que ela não tratava mais ninguém. E aí eu fiquei pensando que eu também, se eu tivesse a percepção do ovinho de pele, eu tinha chamado a minha irmã de ovinho de pele. Porque ela era magrinha, pequenininha, eu era enorme. Então a minha mãe fazia, não bata na sua irmã, porque se você encostar nela, sua irmã vai desmontar, ela não aguenta. E eu tinha sempre a sensação, poxa, minha mãe gosta mais dela do que de mim, minha mãe tá sempre defendendo ela. Não tinha na minha cabeça que minha irmã era, sei lá, uns 30 centímetros menor que eu, uns 10 quilos mais magra. Isso não passava na minha cabeça. O que passava na minha cabeça é a forma que a minha mãe defende a minha irmã é uma prova cabal de que ela ama mais a irmã do que a mim. E como a minha irmã era realmente uma criança que ficou internada algumas vezes, que era de uma saúde mais frágil,
A minha mãe acabava dando mais atenção a ela, porque, ai meu Deus, tem que tomar cuidado com Débora, porque ela pode ficar doente. Ai, tem que tomar cuidado. E aí, Elisama é um touro, menina. Elisama não fica doente nunca. Elisama, essa menina é forte. Você vai ver, ó. Não fica doente de jeito nenhum. Elisama é brava. Então, assim, Elisama não precisa. E na minha cabeça não existia isso de Elisama não precisa. Na minha cabeça era simplesmente uma predileção nítida. Hoje eu enxergo que não é. Hoje eu enxergo que ela realmente fez o melhor que ela podia e que ela acreditava que a minha irmã precisava de um pouco mais de defesa dela. Então, por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a gente enxerga somente a briga dos filhos. E tem uma cacetada de coisas por trás da briga dos filhos. E tem um monte de coisa que a gente precisa olhar que está desencadeando as brigas dos filhos. E tem um monte de coisa que a gente pode fazer na forma de lidar com eles que pode evitar a briga dos filhos. Eu não posso falar com você de forma nenhuma te prometer uma vida sem brigas. Que, não, seus filhos vão viver amorosamente, só no beijo, no abraço, numa comunidade hippie, que eles vão dividir todos os brinquedos sem reclamar e a sua vida vai ser só de flores. Pelo amor de Deus, gente, a gente não pode prometer um negócio desse pra ninguém. Mas a gente pode, sim, reduzir muitas das brigas que acontecem no nosso dia a dia, se a gente começar a prestar atenção na forma que a gente se relaciona com cada filho. E aí vem um outro tema que é extremamente importante na relação de irmãos. Irmão não é só amigo, não, gente. Para com isso. Eu lembro quando eu brigava com a minha mãe e o meu pai falava assim, a sua irmã, ela é sua melhor amiga. Não se briga com o irmão é amor. E eu já vi muita amiga minha falar isso com os filhos. Quando briga, o irmão é amor, carinho. Irmão é seu amigo. Amores, eu quero dizer algo para vocês. Irmão não é só amor e carinho. Irmão também é rivalidade, irmão também é disputa. A gente precisa assumir que não existe nenhuma relação em que só se sente amor. Não existe relação em que só se sente amor. Então, os nossos filhos, eles têm o direito sagrado de sentir pelos irmãos muito mais que amor. Eles têm o direito de sentir raiva, de sentir ódio de vez em quando, sim, por mais que a gente não queira assumir. Eles têm o direito de falar, eu queria que meu irmão fosse embora, porque me diga, você ama seu filho, não ama? Ama seus filhos, não ama? Fala comigo que você nunca sentiu vontade de entrar no programa de proteção testemunha do FBI, mudar de nome, ir embora e sumir para sempre. Toda mãe já sentiu isso. Isso te faz ruim? Isso te faz má? Isso te faz uma pessoa que não é bacana? Não, gente, é só o sentimento do momento. Tem hora que você olha pra tua vida e faz, por que eu tive filhos? Tava tudo tão certo do jeito que tava. O que é que eu tô fazendo aqui? Irmãos também têm direito de sentir, mãe, porque você não joga lá fora? Por que você não manda ela embora? Porque você teve teve outro filho? Por que eu não sou filho único? Eu queria ser filho único. No dia que meu filho descobriu o que significava filho único, ele me falou umas 15 vezes que ele queria ser filho único. Já teve dia aqui de Miguel chegar pra mim e falar, mãe, eu quero arrumar minhas malas porque eu não consigo olhar para ele. Eu quero ir embora porque eu não consigo olhar para ele. E a gente conversou sobre esses sentimentos desafiadores. Não teve não fale isso da sua irmã é sua amiga, irmão é amor, volte agora e dê um abraço da sua irmã. Dê um beijo nela, porque isso não é possível aqui dentro de casa. De forma alguma. A única coisa que eu peço é, esse sentimento é seu, é válido, você pode conversar comigo toda vez que ele aparecer. Agora, ele não te dá o direito de tratar mal a tua irmã. Isso dói, ouvir isso dói, e ela não merece isso. Me chame, a gente senta e conversa. Sua irmã não merece ouvir as coisas que você tem falado. E aí, tô ensinando ele, ó, respeita o espaço da tua irmã, você tá sentindo isso, tudo bem você sentir isso, não tem problema você sentir isso. Agora esse sentimento não te dá o direito de bater na tua irmã, esse sentimento não te dá o direito de xingar a tua irmã, esse sentimento não te dá o direito de tratar mal a mim ou a quem quer que seja. Mas acolher o sentimento é importante que a gente assuma pra gente mesmo. Que a relação de irmãos é uma relação que ela é muito mais ampla do que uma relação somente de amor. Que é uma relação muito maior do que uma relação somente de amor. Que a gente sente muito mais coisa que somente amor. Aí a pessoa fala, eles amam, mas eu pari para que eles fossem amigos. Meu amor, o problema estava na sua expectativa e não nas crianças. A gente não pode determinar que ninguém nesse mundo vai ser amigo. E aí é outro foco que a gente precisa mudar na relação dos filhos.
Eu preciso desenvolver neles ferramentas para que eles saibam se relacionar com qualquer pessoa. Eles precisam desenvolver bons relacionamentos. O espaço para criar uma amizade é um espaço que eu tenho que dar na medida que eu intervenho de maneira positiva entre eles. Essa amizade deve ser construída entre os meus filhos, ela não é responsabilidade minha. E por que eu tô te falando isso? Porque a gente fica oscilando, cara. Você fica com esse plano que você tem que fazer teus filhos terem amigos, e aí quando eles estão super animados, super juntos, você pensa, oh, que mãe maravilhosa que eu sou, olha só. Oh, a amizade dessas crianças, que coisa linda. Aí as crianças estão se matando e você pensa, que bosta de mãe que eu sou. Pra que eu tive outro filho? Eu não sei educar. Oh, as crianças estão se matando. Foi a pior coisa que eu fiz, eu tenho outro filho, porque eu não vou saber. E aí a nossa mente, ela devaneia, nós contamos histórias o tempo inteiro, você já pensa que no Natal você vai ter que escolher com qual filho você vai ficar, porque eles não se falam quando eles forem adultos. Então, não é esse o teu papel. O teu papel é, eu quero desenvolver nos meus filhos ferramentas para eles se relacionarem bem, independente de com quem seja. Jack não me atrapalha, meu cachorro, gente. Independente de com quem seja, eles precisam se relacionar bem, aprender o que é respeito, aprender o que é convivência com respeito. Entende, gente? Como é muito mais profundo. E aí, eu quero falar com vocês o que são intervenções positivas. Para pensar que tipo de intervenção você tem feito na relação dos teus filhos. Porque a gente fala cada coisa, que é assim agora que as crianças não estão por perto, que a gente está aqui conversando, batendo esse papo gostoso, calmos e tranquilos, você pode parar para pensar, nossa, mas realmente não faz sentido isso que eu falo. Qual o sentido que faz quando um irmão não quer emprestar o brinquedo e você encostar? Empresta o brinquedo para tua irmã, não tá vendo que a menina é pequena e tá chorando? Você é muito ruim, sabia? Que coisa ruim, fazer um negócio desse seu irmão. O que é que você acha que essa criança vai concluir dessa sua intervenção? Sério. Me diz que você acha que a criança vai concluir, nossa, como minha irmã é uma criança maravilhosa, e agora eu quero cuidar dela. Agora eu quero amar a minha irmã. Não, gente. Muito provavelmente, o que você está fazendo é fazer com que eles tenham uma rivalidade ainda maior. É fazer com que ele olhe para minha irmã e pense, o problema é ela. Ela só me atrapalha. Se não fosse a minha irmã, eu não tinha que dividir, não tinha que ouvir da minha mãe que eu sou ruim. Você percebe? Olha o que a gente faz. Você não está pronta ainda, sua irmã já está pronta, já tomou banho, já está de sapato, já está toda cheirosinha. Só você que está aí, todo sujo, que nem um banho tomou. O que é que você acha que a criança vai concluir dessa sua intervenção? Sério, para agora comigo para refletir. Você acha que essa é uma forma positiva de intervir na relação deles? Você acha realmente que você tem que sempre estar usando um como parâmetro de comparação para o outro? Será que não tem uma forma da gente falar que não seja assim? Será que você realmente precisa falar, olha como a sua irmã tá limpa e você tá sujo. Olha como a sua irmã está sentadinha, comportada, e você aí correndo parecendo um louco. Você acha que é necessário você falar assim? Eu sempre dou a dica para os pais, como você falaria se ele não tivesse irmão? Se você não tivesse com quem comparar, como é que você ia falar? Você consegue falar, filho, você ainda não tomou banho, cara, vai lá tomar seu banho e se arrumar. Filho, esse não é um lugar de ficar correndo, é um lugar que a gente precisa ficar sentado esperando. Você pode sentar aqui? O que eu posso fazer pra te ajudar? Você entende a diferença? Jack, vem cá. Cachorro implicando com o gato, né? Porque como se eu não bastasse separar a briga de filho, eu ainda tenho que separar a briga de cachorro com o gato. Passa aqui por baixo, venha. Fica aqui no meu colo. E aí, eu quero que você pare para pensar nessa sua forma de intervir nas brigas das crianças. Como que você tem lidado com as brigas das crianças? Como você tem lidado com todas as situações? Eu lembro que a minha irmã, ela sempre tirava 10. Era um negócio insuportável. Ela era uma menina que tirava 10. E eu era uma boa aluna, cara, eu tirava 8,5. E ela sempre olhava pra minha cara com aquela cara de, eu tirei 10. Porque ela sabia que havia um, Débora, olha, você tirou 10. Elisama tirou 8,5. Sabe? Então, assim, não precisa comparar os seus filhos. Não precisa. Os teus pais, eles aprenderam a comparar, porque provavelmente eles foram muito comparados na vida. Mas você não precisa manter esse padrão, porque esse padrão, ele é um veneno na relação dos seus filhos. Ele é um veneno na relação que poderia ser, sim, de companheirismo e amizade. Então, eu quero que você pare para pensar
é que a relação de irmãos é uma relação ampla, complexa, que ela vai muito, muito, muito além do simples que é que eu faço quando eles estão brigando. É uma relação que as personagens que seus filhos entrarem agora, elas vão reverberar para o resto da vida. Ok, gente. Eu vou responder perguntas a partir de agora. Agora, deixa eu falar primeiro uma coisa. Grace, tá me ouvindo, meu amor? Tô te ouvindo, sim. Tô aqui. Ok, eu quero falar com o pessoal agora que a gente está lançando hoje. Eu vou responder perguntas, mas antes eu quero falar do lançamento do curso. Eu estou lançando hoje o Mais Que Irmãos. Grace, se você puder botar nos comentários aí o link. Vou colocar o link para as pessoas, pode deixar. Isso, a Grace vai botar no Facebook o link. Para quem está no Instagram, tá na minha bio. Mais Que Irmãos. É o curso que eu estou lançando hoje sobre como você cuidar melhor da autenticidade. Gente, já tem feedback. Do Reolhar e do Reolhar Teams. E botei um desconto para quem era meu aluno. E assim, já me deu mais de quase 30. E uma sentada. Eu falei, gente, mas como assim? Vocês já compraram um monte. E tá tendo um retorno lindo das pessoas. Então, se você quer aprender mais formas diferentes de olhar essa relação de irmãos, Mais Que Irmãos, reolhar.com.br/Mais Que Irmãos. É o curso novo, tá com desconto de lançamento. O curso custa, gente. Eu sempre faço curso com um valor acessível, com preço acessível, apesar de ter um valor imenso. Todos os meus cursos têm um valor imenso de entrega, mas eu coloco um preço acessível para que muita gente possa comprar. E eu coloquei um desconto ainda de lançamento nesse preço super bacana, ele tá de R$347, e o desconto ficou para R$297. Mamãe psicóloga, ela botou aí, coloca aqui no Instagram, coloca no... Eu não sei mexer direito durante a live, eu tenho medo de cair, mas tem um link na minha bio. Clica lá na minha bio, tem Linktree. No Linktree tem... o primeiro link que tem é o do Mais Que Irmãos, tá? reolhar.com.br/Mais Que Irmãos. Esse curso, ele vai ficar com esse desconto por R$297 em até 12 vezes, até o dia 31 de dezembro. Dezembro tem 31 ou 30? 31, né? Até o final do mês. Pronto. 1º de janeiro, esse preço vai mudar. Tá bom? Agora vamos responder perguntas. Adoro responder perguntas. A gente tem 20 minutos para responder perguntas. Grace, você selecionou perguntas aí já? Já temos aqui algumas. E uma pergunta bem interessante da Rayana Arruda. Ela fala assim: como fazer intervenções com irmãos com a diferença de idade grande? Por exemplo, quando um é um bebê e o outro já é maiorzinho, tipo, um fala e o outro não fala. Como lidar? Olha, eu vou repetir a pergunta, porque o pessoal do Instagram não ouviu a pergunta. A Rayana Arruda, ela perguntou lá no Facebook como interferir de uma maneira positiva quando os filhos têm uma diferença de idade muito grande. Quando um já fala, o outro não fala, né? Tipo, uma criança de 3 anos, 2 anos, e o outro é um bebê. Como que você interfere de maneira positiva? Rapidinho, o Bruno tá me perguntando se eu indico algum livro sobre o assunto. Bruno, Irmãos Sem Rivalidade. É maravilhoso, ele é incrível. Ele tá no meu feed, mas tem mais informações sobre ele no meu feed. Toda segunda eu faço indicação de livro, eu indico Irmãos Sem Rivalidade, dá uma olhada. E aí a Rayana tá perguntando, Elisama, como é que eu intervenho? A primeira coisa é reconhecer os sentimentos do filho que fala, que já se comunica no filho mais velho, que é o oposto que a gente faz. Normalmente, a gente vai para o filho mais velho querendo que ele entenda que o filho mais novo é o bebê. Mas, filho, dá para o seu irmão. O seu irmão é um bebê. Ele ainda não entende as coisas. Entrega o brinquedo para ele. Mas, cara, aquela criança não deixou de ser criança porque o irmão dele é um bebê. Então, quando você chega para o irmão e fala, faça isso com o seu irmão porque ele é um bebê, você está desconsiderando tudo o que ele sente. Está desconsiderando tudo o que ele pensa a respeito do que ele está vivendo. Então, encosta nesse irmão, eles estão brigando por causa do brinquedo, é um brinquedo que ele estava na mão, ou ele tomou o brinquedo do irmão. Filho, eu tô vendo que você quer muito brincar com esse brinquedo, ele é bem importante para você, né? Você gosta desse brinquedo. O seu irmão estava brincando, será que a gente não pode esperar seu irmão acabar de brincar? De que forma que a gente pode resolver isso? Quando as crianças são maiores, a gente
deve interferir, fazendo com que eles dialoguem. Eles têm que conversar, não é a gente. Nunca seja juiz da briga. Escuta, nunca seja juiz da briga. Cada vez que você é juiz da briga de irmãos, que você chega lá decidindo a babada, falando, quem pegou o brinquedo primeiro, e decidindo quem tá errado, você se torna necessário para a próxima briga. Sempre que você interfere em uma briga, você se torna necessário para a próxima briga. Então, não decida. Se eles têm idade maior, filhos, tô vendo que são 2 brinquedos e uma criança. Nossa, um problema difícil, hein? Vocês precisam conversar e se resolver. Não resolva a briga. E se é o irmão mais velho, que converse, o mais novo que ainda não conversa, que ainda não sabe argumentar. Você vai sentar com o mais velho na filha, tô vendo que você queria muito tal coisa, esse brinquedo, né? Ele é bem importante para você. Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode fazer para você brincar com ele e respeitar teu irmão também? Vamos buscar um brinquedo pro seu irmão, então, para você brincar com esse? Sabe? É você tentar equilibrar. A Ju também perguntando aqui no Instagram qual a idade que as crianças podem resolver os conflitos sozinhas, que os filhos dela têm 2 e 5 e 4 e 3. E ela interfere o tempo todo. Olha, Ju, eu acredito que na idade dos teus filhos, eles já conseguem resolver vários conflitos sozinhos. Mesmo que um só tenha 2 anos e 5 meses. Eles já conseguem conversar bastante coisa. Bastante coisa eles já conseguem conversar. Não sei como é que é a capacidade de diálogo do teu filho caçula. Os meus filhos, aos 2 anos e meio, já falavam tudo e falavam muito. Então, eles já tinham uma capacidade de dialogar. Então, você pode gostar, olha, vocês estão vendo que vocês estão com um problema muito sério aqui, né? 2 crianças e um brinquedo. Como que vocês podem resolver esse problema? Sabe? E talvez, porque eles são muito novinhos, você pode dar uma sugestão. Eu posso dar uma ideia? Eu acho que talvez funcione brincar assim. Mas sem resolver, sabe? Sem dizer, faça isso, entregue o seu irmão, quem foi que pegou primeiro? Isso aí, gente, cada vez que a gente faz, a gente mais necessário na próxima briga. Grê, próxima pergunta. Tem aqui tem mais uma pergunta aqui, que eu desligo o microfone para não atrapalhar a sua fala, amiga. Okay, então, vamos lá. A Cláudia Salles, ela pergunta como evitar a comparação de habilidades entre irmãos gêmeos idênticos. Ó, essa pergunta foi muito boa, foi uma pergunta da Cláudia. E ela perguntou como que você evita a comparação entre irmãos gêmeos idênticos. Gente, como gêmeos sofrem nessa vida, né? É um negócio impressionante. Eles são pessoas diferentes. Você tá falando você, Cláudia, você como mãe, não deve comparar. Ponto. Sabe? Você perceber que você tá partindo para comparação, dá uma volta, esfria a tua cabeça, não exprime isso, não coloca isso para fora. Eles são diferentes e cada um sente de um jeito. Quando as pessoas compararem, aí você fala, nossa, eles são diferentes mesmo, cada um é de um jeito. Sabe? Olha como eles são gêmeos, né, menina? Mas são tão diferentes, esse é quietinho, esse é danado. Ah, não, cada um tem hora que um é mais quietinho, tem hora que um é mais danado, tem hora... Cada um é de um jeito, ninguém é uma coisa só. E quando você corta a comparação com as pessoas, a criança, ela interioriza isso. E eu digo isso com experiência própria. Meus filhos têm 6 e 4 anos. E quando a gente alguém compara eles, eles falam, mas cada um é de um jeito. Cada pessoa sente de um jeito. Foi muito engraçado, acho que até falei numa live que eu fiz esses dias, uma amiga minha estava aqui, ela até entrou nesse, não sei se ela ainda tá aí. Carol, amiga, você tá aí ainda? E aí eu tinha feito chipa, que é tipo um pão de queijo. E aí o pão de queijo tava quente, né? A chipa tava quente. Pra Miguel pegou e fez, ai, tá quente. Aí minha amiga provou e fez assim, nunca Miguel, não tá quente não. Aí ele falou, ó, pra mim tá quente. Cada um sente as coisas de um jeito. Você não tá sentindo quente e eu tô sentindo quente. E ela, eu fiz, não, é só ele respeitando a individualidade. Eu já expliquei pra ele que cada pessoa é de um jeito. Por que ele falou isso? Porque toda vez que ele se compara à irmã, mamãe, você botou demais pra Helena, meu bem. Como que tá a sua fome? Cada um é de um jeito. Você é de um jeito e a Helena é de outro jeito. Como é que você está se sentindo? Então, quando as pessoas compararem os gêmeos, eles são parecidos fisicamente, sim, mas eles são muito diferentes e isso é ótimo. Isso é ótimo. Cada criança, cada pessoa é de um jeito. Não é ninguém igual nesse mundo. E pronto, sabe? Leva na esportiva. Ninguém é igual nesse mundo. Não é? Cada um é de um jeito, é assim mesmo. Porque se você dá as diferenças, uma perspectiva de que elas são ruins, você fala da diferença como se ela fosse algo ruim, aí o seu filho vai interiorizar que a diferença é algo ruim, que ele realmente deveria ser igual ao irmão. Se a pessoa compara e você rebaixa aquilo e ressignifica aquela comparação e fala, eles são diferentes, mas normal, né? Ninguém é igual no mundo.
Ele vai entender que ok ser diferente do meu irmão. Não tem problema ser diferente do meu irmão. Gre, eu vou responder aqui. Alguém está perguntando aqui, quando o mais velho bate o mais novo, o que é que eu vou fazer? O que é que você faz? Gente, essa pergunta do quando o mais velho bate no mais novo, ela é muito interessante, porque você tem que pensar, por que o mais velho bateu no mais novo? O que é que está por trás desse bater? Porque a gente tem uma tendência de exigir do mais velho que ele entenda o irmão. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu falei isso esse final de semana com a minha mãe e minha irmã. Minha irmã fala, eles amam supere. Supere. Porque você... Isso já tem milhões de anos. Mas era assim quando a gente era criança. A minha irmã, ela é muito... Agora não é uma pessoa alta. Mas ela era muito menor que eu. Muito mais baixinha, magrinha. E eu era muito grandona. Assim, eu era muito, muito grande. E aí, ela me pirraçava muito. E eu não batia nela. Eu tinha dó de bater nela. Quando eu chegava assim no meu limite, que eu levantava para bater, a minha mãe, ela parecia que tinha brotado do chão. E fazia assim, não bata na sua irmã, ela não aguenta tapa seu, olha o seu tamanho. Enquanto a minha mãe fazia isso, minha mãe botava ela atrás das pernas, e a minha irmã ficava assim para mim, ó. Fazendo careta, cara. A minha mãe lá defendendo ela, falando, coitada da sua irmã, ela não vai aguentar um tapa seu. E ela ali fazendo careta. E ela sabia tanto que a minha mãe ia defendê-la, que quando acontecia alguma coisa, ela fazia assim, ah é? Você não vai me dar não? Então eu vou chamar minha mãe. Porque ela sabia que o então eu vou chamar minha mãe minha mãe vai chegar aqui e vai me defender, porque eu sou pequenininha, porque eu sou a caçula, porque eu sou magrinha, porque eu sou miudinha, porque eu sou frágilzinha. Então presta atenção nesse bater. Porque olha o que está acontecendo por trás desse bater. Por que ele está batendo mais velho e está batendo no caçula? Qual a diferença de idade deles? Será que o caçula, de alguma forma, não está provocando e você está exigindo no mais velho um autocontrole e um conhecimento que ele não tem? Pelo amor de Deus, não compreenda que eu estou falando. Não compreenda que eu estou falando. Deixa bater, deixa cacetar, tá, gente? Deixa bater. Não é isso. O que eu quero dizer é, ele não está batendo porque ele é ruim. Ele não está batendo porque ele é uma pessoa ruim. Ele está batendo porque existe alguma coisa que está por trás. Ó, tem uma das meninas aqui comentando no Instagram que ela fazia isso que a minha irmã fazia comigo até com o irmão, e que até hoje ela e o irmão não se dão bem. Gente, esse comentário sobre até hoje você e seu irmão se dão bem, eu preciso falar sobre isso. Quando eu comecei a escrever o curso sobre irmãos, eu perguntei às pessoas o que é que elas queriam. Ai, minha cunhada entra agora. Ai, cunhada, Nayá. Eu perguntei às pessoas o que é que elas queriam saber sobre a relação de irmãos. E eu tomei um choque quando a maioria esmagadora dos comentários que eu recebi foi: ah, Elisa, eu não tenho irmão até hoje. Eu não sou amiga dele, eu detesto a minha irmã, eu detesto o meu irmão. As pessoas falam que eu tenho que dar um irmão pro meu filho, mas meu irmão nunca me serviu de nada. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque na minha relação com a minha irmã é algo estranho, assim. A gente é muito irmã, amiga, sabe? Eu ligo pra minha irmã 10 vezes no dia. Eu sei absolutamente tudo que ela faz, ela sabe tudo que eu faço. É sério, a gente se fala o dia inteiro pelo WhatsApp ou por telefone. Acho que a única pessoa que ainda usa o telefone da minha vida é minha irmã. Então, pra mim, foi um choque perceber que tantos irmãos tinham problemas tão sérios de relacionamento. Então, isso que você tá me falando assim, não falo com meu irmão até hoje. Se a gente sentar para fazer uma grande roda e conversar sobre relação de irmãos, eu já fiz algumas rodas sobre a relação de irmãos, a gente vai ver o quanto de ferida que está guardado, da forma que o pai tratava o irmão, a irmã, da forma que as pessoas tratavam, que o tio tratava, a mãe tratava e a avó tratava, e quanto ferida fica reverberando e borbulhando dentro da gente por anos, cara. Por anos, sabe? Por anos. Aí ela tá falando aqui, meu irmão me detesta, sempre foi assim. Mas aí você pensa o nível de injustiça que ele amargava quando tua mãe te botava por trás das pernas enquanto você pirraçava ele. Então ele pensava, ela é a preferida da minha mãe. Ela é, como eu falei, ela ouviu de pele, entendeu? A Fabrícia que perguntou do irmão mais velho batendo, ele tem 2 anos e 5 meses, mais novo tem 8 meses. É a fase de adaptação. Gente, a chegada de um irmão caçula é algo muito chocante para o irmão mais velho, ainda mais uma criança de 2 anos e 5 meses. É muito chocante. Pensa o teu marido
a tua esposa chega em casa e fala, amor, você é tão maravilhosa, tão maravilhoso, tão incrível, que eu vou trazer uma outra mulher pra morar aqui com a gente? Olha, você tá bem gordinha, eu vou te dar as roupas dela, tá? Vou dar suas roupas pra ela, porque, poxa, amor, não tá mais cabendo em você, né? E, ó, ela tá precisando de uma amiga, precisa chorar, eu vou ficar um pouco mais com ela, precisa ficar mais perto de mim. Você já tá comigo há mais tempo, amor, você pode entender. Para pra pensar que é assim que seu filho se sente. É assim que a criança se sente. Se você me ama tanto, por que você trouxe ele? Gente, isso é normal. E o que a gente faz é piorar essa relação à medida que a gente fala, você já tá grande, você não precisa de colo. Você já tá grande, você já deve entender que o seu irmão é pequeno e ele precisa de tal coisa. E a gente vai ampliando aquele negócio, aquela dor e aquele, sabe? Que não deveria ser assim. E a gente vai olhando pra cara do irmão mais velho e fala, meu amor, nada mudou. Como nada mudou? Tem uma criança chorando o dia inteiro dentro de casa. Você não tem mais tempo de sentar, de conversar, de brincar quase. Como que nada mudou? Tudo mudou, gente. Tudo mudou. E aí é mais honesto você chegar pra criança e falar, meu amor, eu sei que as coisas são diferentes. A mamãe tá fazendo o possível pra gente se adaptar e pra gente se entender e para as coisas melhorarem aqui em casa. E a mamãe te ama muito. E eu vou estar aqui toda vez que você tiver medo, que você se sentir inseguro. A mamãe tá aqui pra gente conversar. Entende quando a diferença que é enorme na forma de tratar? A Carol tá perguntando, e quando são gêmeos e se pegam o tempo inteiro? Carol, é o que eu falei no começo da aula. Nenhuma briga existe do nada. Assim, ó, existe brigas quando a gente fala de irmão, né? Pelo amor de Deus. Assim, existem brigas e quando é o tempo inteiro, tem algo por trás. Tem algo na tua forma de lidar com eles, na forma do teu marido lidar com eles, da tua esposa, não sei quanto for a sua familiar. Mas tem algo aí que provoca essas brigas numa maior intensidade. Gente, irmão briga. Quem não tem 2 filhos não sabe o que é isso. Mas irmão briga. Um dia desses, as crianças estavam brincando, estavam sentadas na mesa na cozinha, brincando com uma máquina imaginária. Em poucos minutos, começou o chororô e uma gritalhada, porque a Helena tinha apertado o botão errado da máquina imaginária e provavelmente o mundo ia se acabar. E eles brigavam como se fosse algo maior do que o mundo, gente. Você não tá entendendo? Parecia que o mundo ia realmente se acabar porque a Helena apertou o botão imaginário da máquina imaginária. Vocês têm noção do que é a vida de uma pessoa que tem mais de um filho? É lidar com essas coisas loucas. Mas se eu lido nesses momentos com uma interferência positiva e chegar, para de ser problemático, menino, a máquina nem existe para você estar implicando com a sua irmã, daqui a 5 minutos vai ter outra briga. Sem motivo nenhum aparente. E daqui a 10 minutos vai ter outra briga. Porque aquilo dali vai ficar remoendo e girando ali em segundo plano, e vai girando, 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 girando. Olha só, a Darley, gente, a Darley está aqui, a Darley é uma fofa da TV Novo Tempo. Meu pai dizia que meu irmão mais velho tinha o direito de me bater só porque era mais velho. Ó, para pensar em como se constrói uma relação assim. Seu irmão tem direito de lhe bater porque ele é mais velho. Gente, olha o nível de interferência que a gente faz na relação de irmãos. Como a gente acha que eles vão construir uma amizade? Com comparação e com coisas desse tipo. Já são 7h54, o tempo voa. Grey, última pergunta, meu amor. Oi, amada. Tem uma pergunta, mas que eu acho que já foi meio respondida, mas só para frisar aqui, se a Maria Isabel ela pergunta, o curso vai nos ajudar com a chegada do segundo irmão, desse casal aí que tá aí na expectativa desse segundo irmão? A Maria Isabel, gente, para quem tá no Instagram, ela perguntou lá no Facebook se o curso Mais Que Irmãos, que é o curso que eu tô lançando hoje, vai ajudar quem está recebendo um novo filho, né? Para preparar para chegar no irmão. Eu vou ter uma aula específica, uma aula bônus, só sobre como preparar, só sobre isso. E um curso inteiro para falar da relação de irmãos, que é essencial para você conseguir lidar com o mais velho da maneira positiva. Então, assim, vai ajudar, cara, muito. Vai ajudar e vai ajudar muito. E eu tenho recebido feedback das alunas que estão fazendo, que já são minhas alunas do Reolhar e que já tiveram acesso, né, ao curso, falando, Elisama, eu tô começando a olhar, eu achei que eu só ia lidar com a minha relação com meus filhos, eu tô tendo que olhar pra minha relação com meu irmão, eu tô tendo que olhar pra minha vida inteira,
Porque é isso, gente, a relação que a gente teve com os nossos irmãos reverbera nas relação que a gente, da forma que a gente chega a relação dos nossos filhos. Ró Macedo entrou agora, gente. Ró Macedo foi a professora de Miguel, a primeira professora de Miguel, que mora no meu coração até hoje. Gente, a nossa aula está acabando. Tem só mais uma pergunta, Eli. Uma pergunta. O pessoal quer saber, aqui tá enlouquecido. Eu perdi até quem foi, mas já teve 2 perguntas falando. A Rayana Arruda, ela perguntou se você, como é que faz para adquirir seus livros? Que é onde ela vê, tá tudo esgotado, ela tá mais até uma pergunta triste. Aqui. Tá rolando muita pergunta no Facebook. A galera querendo saber como que adquire meus livros. Gente, meus livros eles são esgotados. Em janeiro eu estou lançando, entre janeiro e fevereiro, estou esperando a editora me falar, porque assim, os meus 2 primeiros livros foram escritos de maneira independente, quer dizer que o primeiro foi com crowdfunding, né, foi um financiamento coletivo, e o Reolhar, ele foi de maneira independente, eu paguei para imprimi-los, e agora eu estou com uma editora grande, o Grupo Editorial Record, então vai ser o primeiro livro publicado por editora grande, e a editora decide muita coisa, eu não tenho a liberdade de decidir absolutamente tudo do livro. Então eu não posso dizer que 100% de certeza que dia ele vai estar nas livrarias. É o livro Educação Não Violenta, é um resumão incrível de tudo que eu falo aqui, é um guia maravilhoso, assim, o livro, eu sou suspeita para falar, né, amores? Mas ele tá maravilhoso, ele tá lindo, ele tá empático e acolhedor, como é o que eu acredito que a educação deve ser com os pais, não é um manual de faça assim, faça assado, faça desse jeito, ligue desse jeito, não é assim. Ele é algo muito mais amplo, então fiquem ligados. Dia 18 a editora vai ter uma reunião, então daqui a uma semana a editora vai ter uma reunião, e aí eu vou saber quando que o meu livro vai estar nas livrarias, mas esse vai estar nas livrarias de todo o país, Saraiva, Cultura, Amazon, vai estar em tudo que é livraria, coisa que os outros antigos, só quem vendia sou eu, e aí é isso. Gente, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Obrigada, pessoal do Face. Obrigada, pessoal do Instagram. Obrigada pela companhia, pela interação. Desculpa ficar virando o rosto assim, mas é que eu não consegui colocar o celular de frente, assim, do ladinho da tela do computador. O Reolhar, o curso Mais Que Irmãos, ele vai estar disponível com desconto até o final desse mês. Gente, se você tem mais de um filho, esse curso tá lindo de coração. Não tô falando, ele tá lindo. Não tô falando porque ela quer vender. Não sou essa pessoa. Não sou essa pessoa. Tem um monte de dica gratuita na minha página, vocês sabem disso. Eu falo muito, eu ofereço muito conteúdo. Eu falo muita coisa que eu faço lá. Tô fazendo live todos os dias de manhã, de Vandelis. Todo dia tem live, 8 horas, 8h30 tem live, todo dia de manhã. Eu dou muito conteúdo gratuito. Mas organizado da forma que está organizado Mais Que Irmãos. Esquematizado para se olhar de maneira profunda, empática e amorosa a relação de irmãos. Como está o Mais Que Irmãos, eu não tenho. Então, se você quer esse curso, cara, vai lá, reolhar.com.br/Mais Que Irmãos. Aproveite esse descontaço lindo que tá até o final desse mês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por acreditarem no meu trabalho. Eu tenho chegado onde eu tenho chegado. Eu assinei com essa editora grande e esse livro novo vai sair. Todas as coisas lindas que estão acontecendo na minha vida, elas estão acontecendo. Porque vocês estão aqui. Porque você tá aí falando comigo todos os dias. Porque você tá aí me ouvindo e compartilhando e conversando, indicando meu trabalho. E eu agradeço de coração. Agradeço de coração esse teu amor, esse teu carinho, essa tua parceria comigo. Tá bom? Pessoal do Instagram, o link tá aí na minha bio. Pessoal do Face, o link tá aí nos comentários. A Grey deve ter colocado aí em destaque. Muito obrigada, meu povo. Até a próxima live. Todo dia de manhã tem live curtinha, 10 minutinhos, o Vivan Delis. Tá? Fica sempre salvo aí. Tá no meu YouTube. Todos que eu já fiz até hoje estão lá no YouTube. E alguns estão no IGTV. Tá certo? Um beijo imenso. E até a próxima.